Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Você que nos acompanha pela TV Pós, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, aonde quer que você esteja, meu amado, aí na sua casa, talvez no seu estabelecimento comercial, ou até dentro de um hospital, né? Uma clínica, que Deus esteja te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, em nome de Jesus. A apóstola também vai estar cumprimentando vocês e vai estar orando para que esse programa possa realmente ser uma bênção na sua vida. Amém. Quero mandar aí um abraço a todos vocês que nos acompanham através do programa Transformando Vidas, você da cidade de Poços de Caldas e toda a cidade circunvizinhas. Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos em Tuas mãos, ó Deus querido, este momento na Tua presença, meu Pai. Esteja, Paizinho amado, falando sobre cada coração, meu Deus, derramando o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Venha falar, ó Deus querido, conosco através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha fazer efeito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Então, essa semana nós estamos falando aí sobre a semente, né? A semente produtiva, a semente que caiu ali em boa terra. E o nosso versículo é Lucas 8:8. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Amém? Então, as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E nós vamos falar hoje sobre o potencial de uma semente. Muitas vezes, meu amado, claro que o inimigo ele mantém isso oculto. Então você pode ver que o Senhor, para que a palavra de Deus se tornasse ali simples para nós estarmos ali aprendendo, ele mostra, por exemplo, com relação à natureza, a força que o próprio Deus que faz aquela semente brotar e também, claro, crescer, isso com, né, a ajuda do homem. Por quê? O homem tem que plantar aquela semente, tem que regar aquela semente, para que ela possa, né, crescer. Mas antes disso, claro, que preparando a terra, né? Então tudo isso daí Deus mostra para que nós entendamos também o mundo espiritual. Então quando a gente pega uma semente, uma sementinha, se nós analisarmos, se você tiver uma experiência, pega qualquer semente aí e começa a analisar na sua mão. Quer dizer, semente, será que pode acontecer alguma coisa com essa semente? Na tua mão, muitas vezes não. Mas na mão daquela pessoa que sabe o potencial daquela semente, ele não vai ficar só olhando. Ele vai fazer aquilo que foi determinado, né? Porque uma semente na palma da sua mão, talvez fica ali alguns segundos, você pega, coloca em cima de alguma coisa, depois ela vai esturricar ali. Ela não vai, quer dizer, produzir nada. Ela vai acabar. Mas na mão de uma pessoa que sabe o potencial daquela semente, pode sair ali uma grande árvore, uma árvore frutífera, que vai produzir centenas de frutos e em cada fruto terá uma semente. Se o Senhor faz essa comparação com relação a uma semente, o apóstolo, mas ele estava querendo dizer só sobre aquela semente. Não. Eu vou ler outro versículo com você que fica em João, capítulo 12, versículo 24. João, capítulo 12, versículo 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo, o que é um grão de trigo? É uma semente. Não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. E aquilo ali é uma coisa assim
que sem limite. Então aquele grão de trigo na mão de uma pessoa, né, que não sabe, por exemplo, o significado daquilo, pode ser que ele chega ali, o que é isso aqui? É uma semente, ele joga fora. Ele joga fora. Ele não dá valor àquilo porque ele não sabe o potencial daquela semente. Então isso daí, primeiro, na palavra de Deus, a palavra de Deus é um livro espiritual, né? Então é bom a gente guardar, né? Primeiro que a Bíblia não é uma bibliolatria, ou seja, pelo fato de eu guardá-la, eu já tenho proteção. A Bíblia só vai fazer algo na sua vida quando eu abro, tenho a humildade de abrir e começar a aprender o que Deus tem para a minha vida. Senão eu vou ser dirigido pelo mundo. O mundo vai pegar aquela semente, vai olhar e vai jogar fora. Vai até discriminar. Olha aquilo ali, eu nem sei para que serve isso, né? E joga fora. É o mundo. Agora, na mão de uma pessoa que entende o que significa aquela semente, aí sim, ele não vai ficar com aquilo ali na mão, ele não vai desperdiçar aquela semente. Ele vai investir naquela semente. Tem um investimento. Porque se ele deixa, sai da sua mão, ele coloca em determinado local, aquilo ali logo acaba. Passando talvez uma semana, 2 semanas, ela esturrica, não serve para nada. Mas na mão de uma pessoa que sabe investir, aquilo ali se torna um potencial sem limite. Só que aquela semente, ela precisa morrer, ou seja, ela precisa ser enterrada. Ela não pode ser deixada ali em qualquer lugar. Ela tem que ser colocada, né, numa terra, para que ela possa germinar. Apóstolo, o que tem a ver conosco? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então Jesus, ele diz assim, mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Aqui é o limite. Apóstolo, mas aquela semente ela ia produzir só 100. Não, o 100 é o limite. Ou seja, é a abundância. O 100 que pode produzir 1000, pode produzir 2000, pode produzir 3000. O 100 significava o limite daquilo. Era a bênção completa. Mas não significa que para só nisso. E o mais importante de tudo, que o Senhor Jesus Cristo estava se referindo a nós. Então, você, por exemplo, na mão de uma pessoa que não sabe investir, de uma pessoa que, sei lá, né, muitas vezes que não entende a palavra, você simplesmente é mais um ser humano que está frequentando uma igreja. Uma pessoa que chegou ali, né, é colocado ali como membro da igreja, então se aquela igreja tem, por exemplo, 40 pessoas, você é o 41. Não é assim, apóstolo? Verdade. Muitas vezes você é o 41 ali. Verdade. Você é o 41. Ou você é o, sei lá, o 101. Né? Porque pegou aquilo, mas é uma pessoa que está chegando à igreja e tal. Agora, para alguém que sabe investir, sabe o potencial, se, por exemplo, a semente ali, natural, literalmente falando, ela pode produzir algo assim, muito grande, sem limite, imagina um ser humano o potencial que tem. Então, para que serve a palavra de Deus na minha vida? Para eu ficar lendo, admirando, né? Nossa, que legal, né? Eu gosto tanto dessa história de Jesus, ele fala, que bacana, né? Que nossa. A palavra de Deus não é para ser admirada. Você pode até admirar, mas ela precisa ser praticada. Porque se eu leio a palavra simplesmente para aumentar o meu conhecimento e eu não a pratico, eu não estou usando a fé. Talvez eu estou usando o meu intelectual, né, como qualquer ser humano mundano usa. Tem um conhecimento, fala ali nos textos de cor, conta as histórias de uma forma maravilhosa, só que não existe a prática daquilo.
Então, por que Jesus pega, por exemplo, essa semente? Ele diz que essa semente, ela caiu em boa terra. E ela produziu. Quer dizer, uma sementinha, pequenininha, que ninguém dava nada. Olha o potencial, ela multiplicou para 100. Eu posso mais, 100 ali, 100 exato? Não, é o máximo. Ou poderia ser, né? Quer dizer, significava ali que teve uma grande produtividade em tudo aquilo. Isso é para nós. Agora, o que significa que João vai um pouquinho além, né? Ele mostra um pouco mais dessa semente? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Então, na mão de uma pessoa que não sabe investir naquilo, não sabe o valor, é mais um que está ali. É mais um grão que está, né? Sei lá, o que é isso aqui? Tem uns que nem sabem, acho que não é nada, não. Até faz assim e joga fora. Mas na mão de uma pessoa que sabe investir, sabe o potencial daquilo, sabe a qualidade daquilo, e sabe também, né, diferenciar o que é, por exemplo, uma semente disso e uma semente daquilo. Que eu tenho certeza absoluta que ele não vai deixar aquilo ali simplesmente parado em determinado local. Não, ele vai investir naquilo. Então, o que João estava querendo dizer? Ele estava se referindo só a Jesus? Não. Ele estava se referindo a nós também. Apóstolo, mas vem cá, aqui fala que essa semente tem que morrer. Isso, eu preciso morrer para o mundo. Se eu morrer para o mundo, para o meu egoísmo, para o meu egocentrismo, para a minha vida, né, mundana, que existem muitas pessoas que elas estão na igreja, mas querem continuar na vida mundana. Elas só deixam alguns hábitos ou alguns vícios e dizem, olha, agora eu sou evangélica porque eu não fumo mais, eu não uso bebida alcoólica mais e eu não frequento um determinado lugar. Mas será que a Bíblia, será que a conversão, se é realmente conversão, resume só nisso? Será que é só isso? Então, eu morri para, sei lá, né, os meus projetos, sei lá, pessoais. Agora, os meus projetos são os projetos de Deus. Apóstolo, mas quando eu estou envolvido nos projetos de Deus, eu vou deixar de viver? Não, você vai viver com qualidade, produtivo. Assim? Claro. Além de viver, nós vamos viver com qualidade e seremos produtivos. É simplesmente entender, aquele que está no comando de todas as coisas, tudo que você possa imaginar no universo, tudo, inclusive o teu corpo, Deus está no comando de tudo. 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 Não cai ali uma folha, né, de uma árvore, se não for propósito de Deus. Propósito, mas e aquelas árvores aí que no outono caem? Tudo no propósito de Deus. Inclusive elas caem para o renovo. Você pode ver que é toda aquela folha seca, né? E logo vem aquele renovo. Chega ali a primavera, vem aquele renovo, aquela coisa bonita, né? Que floresce, porque Deus está no controle de tudo. Então, uma pessoa que, por exemplo, ela morre para um sistema de engano perverso, manipulado, e começa a viver verdadeiramente para Cristo Jesus, a troca é muito grande. Eu acho que não tem dimensão, né? Eu acho que vai além, sei lá, da velocidade da luz, né? A troca. Então, quer dizer, se uma semente ela tem esse potencial de 100, né? Colocou ali, ó, ela não existe limite para aquilo ali produzir. Se você pegar cada fruto
em uma árvore que deve ter centenas de frutos, dentro de cada fruto tem centenas, dependendo do fruto, tem centenas de sementes. Olha que coisa majestosa. O apóstolo, nossa, é bacana. Pois isso, Deus quer fazer conosco a mesma coisa. Agora o diabo quer que você tenha aquela vida medíocre, reclamando, né? Reclama daqui, reclama dali, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no prefeito, coloca a culpa nisso, coloca a culpa no professor, coloca a culpa no tempo. Você está diante de uma pessoa medíocre. Medíocre. Ela tem um potencial. Ela é uma semente. Só que talvez ela está num local que as pessoas não sabem investir. Eu sempre vi na vida do ser humano um potencial. Sempre. E nunca vou deixar de ver. Por quê? Porque eu leio a palavra. E eu creio nisso para a minha vida também. E luto para isso todos os dias. Para todos os dias. Todos os dias eu luto, eu rego, eu clamo, eu uso tudo que tem na palavra para eu me manter produtivo. Porque eu não quero ser uma semente estéril. Eu quero ser uma semente produtiva. Então, quer dizer, uma sementinha mínima. Ela entra ali, né, na mão de uma pessoa que sabe investir, pega aquela terra, prepara a terra, coloca aquela semente, cuida daquela semente, e daqui a algum tempo ele sabe, ele tem certeza que aquilo ali vai crescer e vai se tornar algo assim majestoso, tremendo, e nunca vai parar de dar fruto se for cuidado. Assim é a nossa vida, em tudo. Apóstolo, isso pode ser, por exemplo, se eu for empreendedor? Claro, claro, porque tudo que a gente ensina, por exemplo, a mesma metodologia que é ensinado na palavra com relação a você crescer espiritualmente, a você ter potencial, você vai aprender também. Se você estiver estudando alguma coisa na faculdade, dependendo do curso que você está fazendo, você vai aprender isso. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer uma faculdade, apóstolo, eu estou querendo fazer uma faculdade de engenharia. Amém, você vai estudar. Agora, você precisa ter um potencial de entender que vai entrar no mercado de trabalho. Você precisa ser uma pessoa, um empreendedor. E claro que dentro da faculdade deve ter curso ali sobre ser empreendedor. Você vai pegar muito, claro que de uma roupagem diferente, mas aquilo que a gente já aprende na palavra quase todos os dias. Então tudo isso nós vamos aprender, aquilo que Deus já ensina. Se a gente pegar, por exemplo, só esse texto aqui da multiplicação de uma semente, né, e pode ser que é só discípulo na igreja? Não, é tudo. Tudo. Você é uma dona de casa, né? Um mover de Deus, sobrenatural, pega aquilo ali e multiplica. Seja lá o que for. Na mão de Deus, aquilo ali multiplica. Sei lá, no trabalho. Por quê? Porque nós cremos no sobrenatural de Deus. Se uma semente na mão de uma pessoa empreendedora, se ela é colocada de uma forma correta, que foi ensinado, e ela vem, né, e multiplica, e cresce, e dá uma árvore frutífera, e atrás de cada fruto tem dezenas de sementes, né, que pode plantar, né, e a dimensão disso, que coisa tremenda, né, que poderia acontecer. Isso é a nossa vida, em tudo. Eu fiz até algumas anotações aqui. Muitas pessoas, ao verem uma semente, a desprezam, não considerando o seu valor. Diga, a partir dessa semana, eu não vou desprezar. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Tá? Quer desprezar, aquilo ali não serve? Serve. Tem um potencial atrás. Se uma sementinha.
ali tem, né, aquele potencial na mão de uma pessoa empreendedora, aquilo ali vai crescer, vai multiplicar, no mínimo ela vai dar 100 frutos, 100 vezes mais. Então tudo isso daí precisamos entender, né? Ignora o seu potencial desconhecendo o que pode produzir ou até achando que não passa de uma semente. E quando eu estava preparando ali a mensagem, né, conversando com Deus, lendo, o próprio Espírito Santo vai trazendo algo ao nosso coração para a gente ministrar. Se você pegar, por exemplo, você que foi, né, pegou uma viagem missionária, essa é a última semana, você tem ideia de quantas pessoas você foi ali e pregou a palavra de Deus para ela? Agora, se você crê naquilo, quer dizer, já fez aquilo, né? No mínimo, cada equipe missionária, no mínimo, visitou ali umas 30 pessoas. Pregou a palavra de Deus para aquelas pessoas. Outros, né, para outros cantos, quantas pessoas você está ali alcançando. Agora, por que está acontecendo isso? Porque alguém viu que você é uma semente produtiva, que você tem um potencial. Você, por exemplo, falando na web rádio, você tem ideia de quantas dezenas, centenas de pessoas estão te ouvindo? Você tem ideia? Por que você hoje está no web rádio? Que talvez você não tinha nem a mínima ideia, será que um dia é um locutor ou uma locutora, né? Está ali pregando para dezenas e centenas de pessoas. Porque alguém acreditou que você é aquela semente que está dando certo. E outras, né? Nós poderíamos enumerar aqui muitas outras situações. Então nós precisamos entender, o próprio Deus faz isso conosco. O Deus que, né, preparou aquela semente. A terra recebe aquela semente, olha o milagre. Lê aquilo e começa, é um milagre. Se você vê, isso é um milagre. Não é um milagre? Se você pega com uma pessoa que não sabe investir, não entende, fala, mas vem cá, você tem certeza que se a gente pegar esse grãozinho aqui e colocar, vai crescer? Ele vai até ignorar. Mas na mão de uma pessoa que sabe o potencial daquilo, que entende o propósito, né? E segue as leis, segue as ordens corretas, pode ter certeza que dali a algum tempo vai crescer uma árvore, aquilo ali vai germinar, e dezenas e centenas de frutos, pessoa talvez 3 vezes ao ano, ou no mínimo uma vez ao ano, que dependendo do fruto, e atrás de cada fruto, cada semente que a gente vê, que muitas vezes nós pegamos, jogamos até fora, aquela semente, atrás daquela semente tem dezenas e centenas de frutos, que muitas vezes nós pegamos e jogamos fora. Então, cada pessoa, por exemplo, que chega na nossa cela, que chega na nossa igreja, não é mais um. O apóstolo, hoje eu tenho tantas pessoas na minha célula. Não, hoje eu tenho tanta semente na minha célula. Você pode colocar até aí, hashtag, semente de Deus. E não é só essa semana não, para criar alguma coisa não. Começa a olhar para cada pessoa da célula como uma semente, potencial. Senão a gente vai colocar só mais um. Né? Ô apóstolo, mas é errado contar? Não, pode contar, tem que contar, trazer relatório. Para não ver aquela pessoa como mais um. O mundo é considerado mais um. Mas para nós não. Para nós é uma semente que tem um potencial muito grande, de multiplicação, no mínimo, 30, 60 e 100. Aqui ele fala de 100 porque não é o máximo, é com abundância, tá bom? Você que nos acompanha aí pela TV Poços, nós vamos continuar com esse tema, próximo programa, vamos estar falando da semente, em nome do Senhor Jesus Cristo, e receba isso. Diga, eu sou uma semente, que tem um potencial incrível. E a apóstola vai estar orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, nós colocamos diante de Ti, Paizinho querido, as vidas que estão conectadas, meu Pai. Toca com Teu poder, ó Pai amado Deus, esteja trazendo a cada coração, Senhor, a importância, Pai querido Deus, de frutificar na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que essas vidas possam enxergar, meu Pai, o valor sobrenatural que há dentro de si, ó Pai, a partir do momento que a sua vida é dirigida pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Esteja no controle de cada vida, meu Pai, levando cura, libertação, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada lar representado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai.